Graça e paz, queridos. Boa noite para você que nos acompanha aí pela internet. E a gente sabe que aquilo que a gente grava aqui agora fica registrado. Então, para aqueles que vão assistir isso futuramente, nós estamos aqui em poucos, por conta da restrição devido à pandemia do coronavírus. E enquanto eu orava ontem, porque algumas pessoas que me conhecem de perto sabem que isso é a minha marca registrada. Eu perguntava ao Senhor aquilo que eu deveria compartilhar com vocês. E eu preciso primeiro falar com você que não nos conhece. Você entrou aí no nosso canal, talvez entrou por acaso, porque alguém te indicou ou simplesmente apareceu lá. Nós somos uma igreja na cidade do Rio de Janeiro. Meu nome é Aline. Como eu brinquei semana passada, muito prazer. O desprazer é porque a gente está num contexto bem complicado. Mas eu sou casada para sempre com Valmer, que é apóstolo nesse ministério. Eu exerço aqui o ministério profético. Nós somos pais para toda a vida de Davi e Laís, que tem 6 e 4 anos, e não estão aqui, obviamente, por conta das medidas de isolamento. Criança não tem muito essa polidez, esse tato, e vai botar a mão em alguma coisa, vai botar a mão na boca. A gente que é adulto tem que ficar se policiando, né? Mas, com tudo isso que a gente está vivendo, como eu disse, eu orei ontem e falei: Senhor, o que eu preciso comunicar? Porque a gente recebe muita informação e a gente está o tempo todo pensando nas circunstâncias, porque é isso que a gente ouve o tempo todo. E o Senhor, há alguns dias, já falava comigo e parece que tudo foi fazendo sentido. Eu conversei com a mestra Vânia. Para você que não assistiu o culto de domingo passado, depois você assiste, procura lá, 22 de março, uma palavra que foi uma bênção. E eu falei com ela assim: Vânia, eu sou meio engraçada quando eu penso em mensagens, eu sempre penso em alguma coisa que está dentro do contexto, né? E, como eu disse, eu orei e aquilo que veio ao meu coração entrou em testificação com algo que eu já estava pensando. Eu não sei se vocês viram isso, mas tem os trending topics, que são os tópicos que mais aparecem, né? Os tópicos de tendência. E na primeira semana dessa história de quarentena, a palavra que as pessoas mais buscavam, a expressão que as pessoas mais procuravam, mencionavam na cidade do Rio de Janeiro, era álcool em gel. As pessoas entravam na internet para procurar álcool em gel. Aí a situação vai avolumando, né? E as pessoas começam a só jogar na internet procurar coronavírus. E como eu disse para você, eu estava pensando sobre tudo isso. E uma música ficava na minha cabeça o tempo todo. Eu até compartilhei isso com meu marido. Que era uma música assim: em teu nome os cegos veem, em teu nome os coxos andam. Nem sei de quem é, mas essa música ficava na minha cabeça. E ontem, quando eu orava, o Senhor me disse: fale sobre o meu nome. Porque o nome que está na boca de todo mundo é o quê? Coronavírus, é quarentena, é álcool em gel, é o que está na boca de todo mundo. Mas Ele disse para mim: fale sobre o poder do meu nome, para que a boca do meu povo se encha do meu nome, para mudar a realidade que está à volta. Então nós precisamos nos mover nessa direção. E eu vou começar falando de uma coisa que você vai pensar que não tem nada a ver com a palavra, mas já já você vai entender o porquê. Como você viu, quem está aqui na igreja são 3 pessoas que estão escaladas para outras áreas e mais a equipe de louvor. Então tem pouquinha gente. E eu brinquei com eles: olha, vocês interajam, porque eu preciso saber a opinião de vocês, já que eu não tenho público para me dar esse feedback, como a mestra Vânia brincou semana passada, né, gente? Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Presta atenção, gente. Se você estivesse num bote salva-vidas à deriva, em alto mar, vou repetir. Se você estivesse num bote salva-vidas à deriva em alto mar, sem celular, e você pudesse escolher uma companhia,
uma só, quem seria? Vou te dar as opções. Um médico, A. Um milionário, B. Um velejador experiente, ou seu melhor amigo. Se você tivesse num bote salva-vidas, à deriva, em alto mar, perdidaço, sem expectativa de ninguém te encontrar, sem celular, você pudesse escolher uma companhia, quem seria? Um médico, um milionário, um velejador experiente ou o seu melhor amigo? E aí? Um melhor amigo? Velejador experiente? Velejador experiente? Ninguém pensou no milionário? Ah, vocês foram na mesma linha de raciocínio que eu. Primeiro eu pensei assim, gente, essa ilustração veio da minha cachola. Não sei se existe alguma coisa parecida em algum lugar, mas foi isso que veio na minha cabeça quando eu estava compondo a palavra. Eu pensei assim, bom, um milionário, porque todo mundo ia botar helicóptero para procurar o cara. Aí depois eu pensei, não, se a família tivesse interessada na herança, ia querer mais que o cara se perdesse para poder abocanhar. Eu falei, não, acho que é porque eu vi um filme de suspense, uma comédia de suspense com isso, fiquei influenciada por essa história. Aí a gente pode pensar assim, não, eu queria um médico, porque se acontecesse alguma coisa comigo, o médico ia poder, né? Não, você está desidratando, você está isso, bebe xixi, faz aquilo outro. Você está aí na tua casa rindo, né? Mas tem algumas histórias assim de gente que bebe xixi quando está numa situação assim de ficar perdido em alto mar. E aí, é óbvio que o mais lógico é a gente querer um velejador experiente. Porque você pensa assim, o cara vai saber como que a gente tem que lidar com essa situação. Só que, se você escolhesse seu melhor amigo, quem escolheu o melhor amigo? Foi você? Ó, não falei nada com o Ítalo não, ele tá balançando a mão ali, não falei nada com ele não. Se você escolhesse seu melhor amigo para estar com você, e o seu melhor amigo fosse médico, ops, ó um plus aí, um milionário, e ainda por cima, velejador experiente. Tá bom pra você? Tá bom esse pra você? Seu melhor amigo é médico, milionário, velejador experiente, show, fechou. Pois é isso que Deus é para você. Tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa. E aí, eu achei fantástico, porque a gente tem uma prática que a gente chama de briefing, que é usada até em outros lugares, né? Que a gente conversa antes sobre aquilo que Deus está falando. E eu mandei mensagem ontem perguntando, gente, quem vai ministrar o louvor? E eu só falei assim, olha, eu vou falar sobre os nomes de Deus. Sobre os nomes de Deus, sobre o nome de Jesus e tal. E quando começaram a cantar, a primeira coisa que cantaram foi, tu és tudo que eu preciso, Jesus. Eu falei, uau, esse é o tema da nossa palavra. Ele é tudo o que nós precisamos. E aí eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, e o pessoal vai projetar ali pra gente. Êxodo, capítulo 3. Eu pedi para me botar em horário para eu poder me controlar no tempo daquilo que a gente vai fazer. Esse texto fala de quando Deus aparece para Moisés e diz para ele, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E ele diz assim, eu vi a aflição do teu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor. Conheço o sofrimento. Isso é importante a gente entender. Quando você clama, você pode estar dentro de 4 paredes, você pode estar no teu banheiro, pode não ter ninguém te ouvindo. Ele ouve. E Ele conhece o seu sofrimento e conhece a sua dor. Mas é interessante que Deus diz para Moisés, olha, você vai tirar o meu povo, você vai libertar o meu povo. E a fala de Moisés para Deus foi essa aqui, ó. Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Êxodo, capítulo 3, versículo 11. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? A pergunta de Moisés para Deus foi, quem sou eu? Quem você é? Calma que não encontro não, gente. Não vou chegar no quem é você.
Vamos parar para pensar que quando Deus nos diz que vai nos usar para fazer algo, a gente começa a colocar para Deus as nossas impossibilidades, a nossa identidade, a nossa limitação, e a gente diz: quem sou eu? Eu sou nada, eu sou ninguém, né? Tem gente que fala, me perdoem a expressão, mas eu sou o cocô do cavalo do bandido. Alguém aqui já ouviu essa expressão? Meu querido, olha o que Deus responde para Moisés. Quando ele pergunta, Moisés pergunta para Deus: qual é o teu nome? Olha só, Êxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés diz a Deus assim: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Moisés então tinha ouvido de Deus: eu sou o Deus de teu pai. Mas ele diz: qual é o teu nome? Por quê? Porque o nome representava naquele tempo a característica, a personalidade, a identidade, alguma coisa marcante. E também porque Moisés veio de um povo que estava há 400 anos no Egito. E no Egito os deuses tinham nome: Ísis, Osíris, Horus, sei lá o que das quantas. E tem uma coisa importante para a gente entender: cada deus tinha um nome, e esse nome se referia à sua capacidade, aquilo que ele fazia. O Deus tal age em tal área, o Deus tal age em tal coisa, o Deus tal controla a morte, o Deus tal controla as águas, o Deus tal controla isso. Então Moisés, que veio de uma geração que estava há anos, a sua linhagem estava há 400 anos como escravo, ele tinha aquele pano de fundo, e era isso que ele acreditava: eu quero saber quem é você, fala para mim. É como se ele estivesse dizendo para Deus: me fala teu nome para eu saber qual é a tua habilidade. O que você pode fazer? Qual é a tua capacidade? Para eu poder dizer para Faraó. E aí, gente, é que vem a essência daquilo que a gente vai trazer essa noite. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14 diz assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Para os judeus, gente, eu estudei muito ontem e eu não consigo pronunciar, podia até dar uma treinada, porque no original isso quer dizer: eu serei o que serei. Não é eu sou o que sou, eu serei o que serei. E o que se traduz disso? Alguns trabalham com a ideia de: eu sou qualquer coisa que você precisar que eu seja. Eu posso qualquer coisa que você precisar que eu faça. Isso fala da essência de Deus, da existência de Deus, do governo de Deus, da eternidade, de que Ele é tudo, que Ele é tudo. Ele é o fundamento de tudo, Ele é o criador de tudo, Ele é o fundamento de todas as coisas. Mas também reflete que Ele se manifesta de acordo com o que eu e você precisamos. E o interessante, eu até brinquei isso com o apóstolo Márcio. Se ele estiver assistindo, ele sabe que eu falei isso com ele ontem. Porque quando eu falei para vocês que eu estudei muito, o povo estava com os argumentos filosóficos de imanência, transcendência. E eu falei: no dia que o Márcio pregar, ele fala sobre esses fundamentos. Vamos no básico. Vamos na minha praia. E aí, vamos parar para pensar. Se Deus diz que Ele é tudo, é interessante que nas Escrituras, pouco a pouco, Ele foi se revelando ao seu povo. É interessante pensar num texto que inclusive acontece anteriormente, em Gênesis. Eu sou apaixonada por esse texto, e no final do ano passado eu ouvia esse texto de Deus. E Ele falava comigo: El Roi, que é o Deus que me vê. Você já vai entender. E na época eu anoto tudo, eu anotei e falei: Senhor, eu tenho que fazer alguma pregação. Às vezes eu faço uns videozinhos para colocar na internet sobre isso. E aquilo dentro de mim, e eu não conseguia discernir o tempo daquilo.
E quando ele começou a falar comigo para falar com você sobre o nome dele, imediatamente me veio a memória de como Agar o chama. Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. Eu já vou te dizer o versículo. Se Deus é o que é e é tudo o que você precisa, como ele se manifesta quando você está aflito? Gênesis 16 mostra que Agar, que era serva de Sara, foi barriga de aluguel, para falar de um jeito que você entenda, para que Abraão tivesse um filho, porque ele já era idoso e não tinha filhos. Só que quando a serva vê que está grávida, ela despreza a sua senhora, despreza Sara. Sara fica revoltada com a situação, e no texto você vai ver Sarai, porque o nome dela ainda não tinha sido mudado. Ela fica revoltada com a situação, fala com Abraão, faz alguma coisa. Abraão diz, faz o que você quiser. Eu ia fazer uma brincadeira com os fleumáticos, mas não vai dar para eu explicar sobre isso. E o que ela faz? Ela humilha a serva, e a serva vai embora. Naquele desespero, a Bíblia diz que o anjo do Senhor encontra Agar, a serva, que tinha fugido. E o texto diz, nos versículos 11 ao 13. Desculpa, a gente vai ler só o 11 e o 13. Gênesis 16, 11 diz assim: disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, meu irmão e minha irmã, você está aflito aí na tua casa. A gente já ouviu que o povo de Israel estava aflito, clamou, Deus ouviu. Aqui Agar está aflita e Deus ouve. Agora, olha o que diz aqui no versículo 13. E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? A palavra aí é El Roi, o Deus que me vê. Se você está aflito nessa hora, saiba, Ele está vendo a tua aflição. Clame, clame, porque as mãos dele não estão encolhidas para que não possa abençoar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Ele te ouve. Mas eu vou falar de algo agora que esse texto mostra, que o Senhor falou muito claro comigo. Fale sobre isso. Logo abaixo, o texto diz que o anjo disse à mulher: volta e humilha-te perante a tua senhora. E o Senhor falou muito claro comigo, que alguém que está nos ouvindo, não sei se aqui, não sei se lá do outro lado, ou que ainda vai nos ouvir, porque pode ser que ouça depois, está colhendo coisas nesse tempo que são a consequência das suas escolhas erradas. E esse é o tempo de se retratar. Agar precisou ir a Sara, porque ela tinha desprezado sua senhora ficou revoltada, humilhou ela, ela fugiu, e o anjo não diz para ela: vai minha filha, Deus ouviu tua aflição e está tudo certo. Ele diz: Deus ouviu a tua oração, Deus está compadecido da tua situação, mas você precisa se retratar. E aí eu falei para Deus assim: Senhor, eu preciso tocar nisso. E Ele me disse claramente, coloca para mim aí, gente, Provérbios 14, 9. Aqui eu tenho a King James atualizada, eu não sei se vocês têm aí. King James atualizada, para projetar. Eu acho que na NVT também tem uma tradução interessante, que diz assim: os insensatos zombam do mandamento de reparar o pecado cometido, mas entre os justos há humildade e correta atitude. A versão da NVT diz assim no final: os justos reconhecem e buscam reconciliação. Então, meu amado, eu falo isso para você no amor e no temor do Senhor. O Senhor ouve a tua aflição, o Senhor contempla as suas dificuldades, mas Ele diz para você, e você sabe que o Senhor está falando contigo: é tempo de você se retratar, é tempo de você se reconciliar, é tempo de você reparar as pessoas que você ofendeu.
Bom, esse é o primeiro ponto. Como Deus se manifesta quando você está aflito. Mas agora, o segundo ponto é: como Ele se manifesta para você quando você está diante de algo impossível. Como será que Ele se manifesta? Como será que Ele se chama? Como será que Ele se autodenomina? Olha que lindo isso. Em Gênesis 17, versículo 1, diz assim: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Deus começa a conversa dizendo: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Aí, gente, o que Deus fala com Abraão depois? Você vai ter um filho. E o que Abraão responde para Deus? Há um homem de 100 anos, isso está no versículo 17, há de nascer um filho, e dará à luz Sara da idade de 90 anos. Deus sabia que aos olhos de Abraão aquilo era impossível. E como Ele se manifesta primeiro? Como que Ele começa a conversa? Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando Moisés perguntou para Deus: quem eu sou para libertar o povo de Israel? Ele disse: diz para o povo, eu sou o que sou, ou como a gente ouviu, eu serei o que serei, eu sou mais do que suficiente, eu sou completo, eu sou pleno, eu sou a existência de tudo, eu sou tudo. E agora, antes dele dizer para Abraão: você vai ter um filho com 100 anos e a sua mulher vai engravidar com 90, ele diz: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então eu não sei qual é a sua impossibilidade aí. Eu não sei o que é impossível aos seus olhos. Mas o Senhor diz para você hoje: eu sou o Deus Todo-Poderoso. E aí você pode dizer: Deus, mas e eu isso? Mas e eu aquilo? Mas e eu aquilo outro? E entenda uma coisa, querido. Não se trata das suas limitações. Se trata de que Ele é pleno, perfeito, capaz, todo-poderoso. Ele é tudo o que você precisa. E se você está aí no seu lugar se sentindo desamparado: ai, Senhor, está acontecendo essa situação toda, não tem ninguém para cuidar de mim. Salmo 23:1, ele diz, através de Davi: o Senhor é o meu pastor. Você está se sentindo desamparado? Você está sentindo a falta de estar junto com o corpo? O Senhor tem te guiado nesse tempo. E se você precisa de provisão, o que Gênesis 22:14 nos diz? Que Ele é Yahvé Jireh, o Deus que provê. O Deus que provê. Do que você precisa agora? Será que você está doente e você precisa de cura? Existe um episódio na Bíblia, e isso está em Êxodo 15:26, a gente não vai ler. Êxodo 15:26. Diz assim, que Ele é Yahvé Rafa, o Deus que sara. E aí você pode pensar assim: poxa, mas se eu estivesse na igreja agora, para alguém orar por mim. Primeiro que a gente tem batido nessa tecla: a igreja somos nós. E eu quero te citar um exemplo. Eu não vou percorrer a história, mas em Mateus capítulo 8, mostra a história de um centurião que chega para Jesus, pedindo a cura de um servo. E Jesus diz: eu vou lá. E ele disse: não precisa, eu também sou um homem de autoridade. E se eu digo para alguém vai, ele vai. Eu sei que o Senhor pode dar uma ordem, daí, de agora, daqui, e isso afetar, curar, tocar o meu servo lá onde ele está. E o texto diz que na mesma hora o servo foi curado. E eu quero unir a minha fé, a sua fé, e agora, em o nome de Jesus, declarar que Ele é Yahvé Rafa, o Deus que te cura. Receba a cura do Senhor agora, em nome de Jesus. Sinta o toque do Senhor, porque Ele é poderoso para fazer muito mais do que você possa pedir ou pensar. E você está pensando assim: ah, mas eu já estou há tantos dias, ah, mas já está a situação já chegou a um nível extremo.
Ele é tudo o que você precisa. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E Ele diz hoje para você: eu sou o Senhor que te sara. Creia, receba, você está curado em nome de Jesus. Agora, falando no nome de Jesus, como eu disse para vocês que essa música ficava na minha cabeça a semana toda. Em seu nome os cegos veem, em seu nome os coxos andam. Você está com medo da pandemia? Você está com medo do amanhã, de como as coisas vão acontecer? Você está com medo de ser acometido pela doença, seja o que for? E a gente ouviu isso da mestra Vânia semana passada, e a gente tem batido nessa tecla o tempo todo. Nós temos que tomar as devidas precauções. Ela falou sobre não tentar Deus. Assista a pregação depois, que você vai entender o que eu estou dizendo, caso você não tenha ouvido. Então, a gente não tem que sair em aglomerações e tudo mais, mas nós cremos num Deus que cuida de nós. Se você tem sido atormentado pelo medo, um dos nomes de Jesus, em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Príncipe da paz. E é interessante que ainda nesse texto diz que o governo está sobre os ombros de Jesus. E aqui, venhamos e convenhamos, todos nós aqui somos brasileiros, e talvez se você que está nos ouvindo não é, já vi que tem uma amada querida portuguesa que estava nos assistindo, eu acho que ainda está, irmã daqui, congrega conosco. A gente olha para o nosso governo e diz: meu Deus, quem está governando? Ninguém se entende. Eles podem até não se entenderem aqui, mas o governo continua nos ombros de Jesus. Ele não perdeu as rédeas dessa nação. Ele não perdeu o controle sobre a terra. Ele continua no trono. Ele reina e Ele vai intervir a meu favor e a teu favor. Creia nisso. Se você se sente perdido e não sabe o que você vai fazer, e agora? Meu negócio vai quebrar. E agora? Eu não estou conseguindo fazer isso, fazer aquilo outro. O que vai ser de mim? João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas. Você não está perdido, não? Ele vai te dar a luz. Ele vai te dar direção. Ele vai te guiar ao caminho. Ele vai te mostrar como você precisa se reinventar com essa situação toda. Seja sensível às ideias que o Pai vai te dar, aquilo que Ele vai te iluminar. E se você está me ouvindo aí e se sente sozinho nessa quarentena, estou me sentindo sozinho, está tão difícil lidar com isso. Sabe qual é um dos nomes de Jesus? Isaías 7,14 diz assim: que Ele será Emanuel, Deus conosco. Eu não estou aí na tua casa com você. Talvez você não tenha ninguém com você, mas Ele é Deus presente e Ele está aí com você agora. E quando eu pisei aqui no lugar de reunião, o Senhor falou comigo. E na hora do louvor eu fui procurar. E você sabe que essa palavra é para você. Você disse para Deus: Deus, você sabe que o Senhor está falando com você. Eu não tenho nenhum marido para cuidar de mim. Nem marido eu tenho. E o Senhor falou comigo: fale para essa pessoa. Isaías 54:5. O texto diz: o Senhor, o teu Criador, é o teu marido. Você não é desamparada. Ele vai cuidar de você, mulher. Ele vai cuidar de você. Não tenha medo. Se você, no meio dessa circunstância, tem sentido fraco, a sua fé está abalada, eu quero te dizer uma coisa. Um dos títulos atribuídos a Jesus. Gente,
Eu poderia trazer 100, mas não dá, o tempo não dá para isso. Mas eu me senti muito inclinada a colocar esse no esboço. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Diz que ele é o nosso advogado, ou também essa palavra também pode representar intercessor, alguém que se coloca em nosso favor. 1 João capítulo 2, versículo 1 diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí você pode pensar assim: ok, isso está falando de pecado, mas eu não pequei, a minha fé só está fraca, estou me sentindo meio balançado. E eu quero mostrar para você o que Jesus fez, para te mostrar a identidade dele, como alguém que se coloca diante do Pai ao teu favor e ao meu favor. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32. Lucas, capítulo 22, versículos 31 e 32, dizem assim: disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Jesus intercedeu por Pedro para que a fé dele não desfalecesse. E aí você pode pensar: ok, mas Jesus estava na terra, ele fez isso enquanto estava aqui. E eu vou te provar, Hebreus capítulo 7, versículo 25, que você ainda tem um intercessor que se coloca diante do Pai em favor da tua vida, para que a tua fé não desfaleça. Você não vai esmorecer, você não vai paralisar, você não vai se esfriar. Creia nisso. Hebreus capítulo 7, versículo 25, diz assim: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus, como nosso sumo sacerdote, está diante do Pai eternamente. Fazendo o quê? Intercedendo por nós, intercedendo por você. Jesus se colocou em favor de Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. E sabe o que Jesus está fazendo agora? Se colocando a teu favor e a favor de todos aqueles que precisam, a meu favor, diante do Pai. Como a gente já ouviu aqui, o Pai olha para Jesus e assim não vê as nossas limitações, ele vê a justiça. E ele está se colocando para que você não seja paralisado. Meu irmão, minha irmã, me perdoe se eu for dura nas minhas palavras, mas eu vou confessar para você que eu tenho ouvido de Deus uma frase. E em nome de Jesus, não se entristeça comigo. Pondere o que eu vou te dizer. Eu ouço de Deus assim: o meu povo tem se colocado como vítima, mas eles não são vítimas das circunstâncias. Eles são sujeitos, eles são protagonistas, eles são ativos, eles não estão em posição de nulidade, de não ter mais nada a fazer. Meus irmãos, quantas vezes na minha vida eu passei por situações em que eu chorava, em que eu olhava para o lado e dizia: Deus, eu não sei o que fazer. Já chegou situações de eu dizer para Deus: Deus, eu acho que eu vou ficar louca, meus pensamentos estão me bombardeando. E o que eu dizia para Ele era: eu creio em Ti e creio na Tua palavra. E eu pegava a Bíblia, abria, até num texto que eu citei no podcast, na gravação que eu fiz para o YouTube, Jó 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra. Quando tudo estava confuso ao meu redor, eu pegava a palavra do Pai, eu abria no Salmo 23 e dizia: o Senhor é o meu pastor, eu não terei falta de nada. Me perdoe, eu preciso pedir perdão, porque pode ser que você fale assim: poxa, ela está pegando pesado.
sai do teu cantinho, encolhidinho, gatinho amuado. Sai. Essa é a palavra de Deus para você. Sai do teu cantinho e acha como um filho, como um herdeiro. A Bíblia diz que Jesus é o herdeiro de tudo e nós somos co-herdeiros com Cristo. O seu lugar não é de vítima. Não é de vítima diante da doença. Não é de vítima diante da dificuldade financeira. Não é de vítima diante das tragédias que você tem visto à volta. E aí você pode pensar, mas você não sabe do que você está falando. Meus irmãos, eu sei o que eu já passei aqui. Mas eu sei o quanto eu fui forjada, porque a palavra nos ensina que a tribulação nos produz experiência, nos produz um caráter aprovado. O quanto eu cresci. E eu quero que você cresça. Eu quero que você cresça. E como mãe nessa casa que deseja que você cresça, eu digo para você, sai do teu lugar de vítima e ponha um ponto final hoje no teu discurso. Põe um ponto final hoje no teu discurso de eu não posso, não dá pra mim, eu não sou capaz, eu não vou sair dessa, tá tudo acabado. Sai desse discurso, porque a palavra dele pra você hoje eu serei o que serei, eu sou mais do que suficiente, eu sou tudo o que você precisar. Não se trata de mim e não se trata de você. Com a minha força, com o meu braço eu não posso nada. Mas Ele em mim, é Ele em você. Meu irmão, a palavra do Senhor nos diz: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Você está olhando e dizendo: Deus, mas eu estou tão fraco. Deus, eu não vou sair dessa. Deus, eu não vou conseguir. Meu irmão, antes de Deus dizer para Abraão: você vai ter um filho com 100 anos e a tua mulher com 90. Ele disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Se você está olhando para as suas circunstâncias e você tem visto tudo de cabeça para baixo, saiba que você pode não ter poder nenhum diante disso. Mas Ele tem todo o poder. Todo o poder. Do que você precisa? Você precisa de provisão? Ele é Yahvé Jireh, o Deus que provê. Do que você precisa? Precisa de cura? Ele é Yahvé Rafa, o Deus que te sara. Do que você precisa? Você precisa de paz emocional? Você está mal emocionalmente? Você está adoecido nessa área? Ele é o príncipe da paz. Não importa qual seja a sua necessidade, Ele é mais do que suficiente. E se você está nos ouvindo agora, e você está perdido, está longe de Deus, deixa eu te falar uma coisa. Aquele mesmo texto que a gente leu, que fala que Jesus vive para interceder por nós, diz que Ele vive para salvar os que se chegam, por Ele se chegam a Deus. Então nós chegamos a Deus por meio de Jesus. Por quê? Porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia diz que o nome dele é Yeshua. A gente ouviu isso semana passada. Yahvé é salvação. E como eu comecei falando com você sobre nome, Atos capítulo 4, versículo 12, diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Nenhum outro nome pode te salvar. Mas se você, como diz em Hebreus 7:25, se chegar ao Pai por meio dele, Ele pode
te salvar perfeitamente. E você pode estar dizendo assim: mas eu estou enredado no pecado. Eu estou vivendo na imoralidade, eu estou vivendo no adultério, eu estou vivendo na prostituição, eu estou vivendo nas drogas, eu estou vivendo nas bebidas, eu estou vivendo nisso, eu estou vivendo naquilo. Eu estou preso no pecado, eu sou escravo do pecado. Eu quero te dizer o que está em João capítulo 1, versículo 29. João Batista, se referindo a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Você está se sentindo escravo? Você está se sentindo amarrado? O teu pecado já foi vencido na cruz do Calvário. O teu pecado já foi vencido na cruz do Calvário. Não tenha medo de entregar-se a Jesus. Talvez você esteja dizendo: eu posso dizer sim para Ele agora, e se amanhã eu cair? E se amanhã eu pecar? Apenas se entregue a Ele. Apenas renda sua vida a Ele e diga: Jesus, eu ouvi que Tu és mais do que suficiente, que Tu és tudo o que eu preciso, que Tu és salvação. Entregue a sua vida a Cristo. Diga sim para Ele. Eu não sei se tem alguém nos assistindo que está nessa condição, nos assistindo nesse momento. Como eu disse, as pessoas podem assistir depois. Mas se tiver alguém que deseja reconciliar-se com Jesus ou entregar a sua vida com Ele, para Ele, coloca nos comentários aí, diga que você está entregando a sua vida a Jesus. E coloca o telefone, por favor, para que a gente possa entrar em contato com você e você está sendo assistido. Telefone ou e-mail, o que você achar melhor, algum meio de comunicação para você ser alcançado. E para você, querido, que já é filho de Deus, que começou ouvindo esse culto, se encontrando assim, como a gente viu, né? Olhando para as circunstâncias, olhando para as impossibilidades. Meu amado, você ouviu o que o Senhor te disse? Não fui eu não, tá? Não foi eu que disse para você sair do teu cantinho. Não foi eu que disse para você deixar de ser vítima. Essa palavra veio dele para você. É a hora de você entender quem Ele é em você. Quem Ele é em você. Meu irmão, minha irmã. Eu tenho 1,60 m, sou baixinha. É isso mesmo que você está vendo aí. Mas eu sei quando eu me rendo, uma vez eu li, e eu não quero desmerecer quem disse essa frase, mas eu não me lembro, que o lugar mais alto que você pode estar é aos pés de Jesus. E eu sei que quando eu me rendo, o inferno treme. Porque quando você reconhece que você é filho e que não se trata das suas capacidades, que não se trata das suas limitações, mas é Ele quem é Ele quem faz. Moisés disse para Deus: quem eu sou? Depois ele pergunta para Deus: quem é você? Me diz teu nome. Deus disse para ele: eu sou o que sou, eu serei o que serei. Eu sou mais do que suficiente, Moisés. Eu não posso cuidar só dos mares. Eu não sou só o Deus da vida. Eu não sou só o Deus disso ou o Deus daquilo outro. Como a mestra Vânia falou, Deus de vale, Deus de montanha. Eu sou Deus. O próprio Deus, a própria essência da criação. Eu sou tudo. Tira os olhos de você agora. Olha para o céu, como a gente falou no começo do culto. Olha para Ele.
Olha para Ele. Você está acima das circunstâncias. Nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. Esse é o nosso lugar. Meu irmão, eu sei. Você está falando aí agora. Ela não sabe o que eu estou passando. Ela não sabe que eu não tenho o que dar para o meu filho amanhã. Mas eu digo para você: o Deus que eu creio ouve o teu clamor. Ele viu a tua aflição, porque Ele é El Roi, o Deus que te vê. Eu já passei por situações de dizer para Deus: Deus, eu não tenho isso. E Deus mandar aquilo que era necessário e até aquilo que não era necessário. Era um desejo meu. Era um desejo meu. E Ele proveu. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, mas Ele é o teu Pai. E se você está preocupado com o pão do teu filho, Ele está preocupado com o teu pão e com o pão deles, porque Ele é Pai. E aí? Vamos entrar num nível novo de confiança? Meu irmão, parece que cada célula do meu corpo está pulando. Sabe por quê? Porque eu creio, porque eu vivi, porque eu fui experimentada nisso. E eu posso dizer para você que Deus não desampara os seus.